Fala, meus guerreiros! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Animados por esse concurso que está aí na porta, gente? O concurso do INSS, ele vai sair a qualquer momento, tá? Não fica esperando muito, não fica pensando muito para começar a estudar, não, porque eu ouvi até boatos, eu não posso confirmar, não sei se é verdade, não sei se é de uma fonte confiada, mas eu ouvi boatos que a prova seria em janeiro de 2023. Não duvido, tá? Porque a gente está aqui agora, né, começando o segundo semestre do ano, pode ser que até né, o último trimestre aí, esse edital já tenha saído. E a gente sabe que é mais ou menos isso aí, de 90 a 120 dias de um edital para a prova. Então, não fica esperando muita coisa não, tá, gente? Começar a estudar agora, já. Não enrola. Porque tem gente que, tá estudando para esse concurso, muitos anos, vocês sabem, vão ser muitas vagas, tem muito tempo que não tá tendo esse concurso. Então, não deixa, gente, para a última hora, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Lohane, sou professora aqui da Monster. Hoje eu vim dar uma aulinha para vocês sobre noções de direito administrativo, porque é assim que vem normalmente no edital. Como a gente ainda não tem edital, a gente está trabalhando com o edital anterior, tá? Do concurso do INSS. Então, assim, né, a gente está trabalhando aí para o cargo de técnico e lá chama-se noções de direito administrativo, tá certo? Vamos comigo que hoje a gente vai falar com uma coisinha muito, muito legal, muito, assim, vou dizer para vocês até simples, e é uma coisa que todo concurso cai, gente. Assim, isso aqui é 99% dos concursos tem isso no edital, tá? O direito administrativo em si é uma das matérias que, assim, sempre vai estar aí um pouquinho no seu edital, e essa parte de princípios é mesmo a introdução da matéria de uma forma geral, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui. Em primeiro lugar, o que são os princípios? O que é um princípio? Para a gente entender princípios, a gente vai partir dessa definição de norma. O que é uma norma? É um instituto, né, que vai garantir direitos e vai obrigar, né, todo mundo que está ali presente, né, que recebe essa norma, será obrigado a cumprir algum dever. A norma, ela se divide em regras e princípios. O que é a regra? A regra é a lei, é aquilo que a gente já conhece. A regra é postulada, né, ela está no ordenamento, ela é fixa, ela é rígida, você tem que seguir o que está lá e ponto final. O princípio não. O que é o princípio? É um postulado básico, tá? É um norteador. Quando o legislador ele vai editar uma lei, ele vai olhar para aquele projeto de lei, para aquela edição, e vai tentar dar um norte naquela lei de acordo com aquele princípio. A mesma coisa quando os aplicadores da lei, quando os administradores, os administrados, quem for ali utilizar a lei, vai olhar para a lei com esses postulados, com esse princípio, porque muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês, está na lei, está falando lá que é assim, assado, ou que é de outro jeito, mas se você não olhar para aquela lei com os princípios, você vai desrespeitar o princípio e vai fazer um ato, uma ação, uma atitude que vai ser em desacordo com a norma, com o ordenamento, que poderá sim ser anulada, que poderá ser invalidada e poderá ser até contrária ao ordenamento, à norma, porque o princípio, apesar de ser abstrato, ele tem que ser respeitado. Principalmente a administração pública, ela não pode praticar nenhum ato, ela não pode fazer nada desrespeitando os princípios, tá certo? Apesar deles serem mais flexíveis, eles devem ser respeitados. E aí, quando a gente toca nesse assunto da flexibilidade do princípio, é importante vocês saberem que um princípio, ele deve ser seguido, mas a partir do momento que ele colidir com outro princípio, vai ter um juízo de ponderação ali, vai analisar o caso concreto e decidir qual princípio vai ser mais aplicado, menos aplicado,
assim, dá para você, quando você trabalhar com princípios, dá para você pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, mais do outro, mais de um, e analisar a situação em si. Os princípios, eles não são absolutos, tá? Sempre vai ter aquela exceção, aquela coisa que o princípio fala isso, mas você pode fazer de tal forma que vai desrespeitar aquele princípio. Nenhum princípio no nosso ordenamento é absoluto, tá certo? Então, quando existe colisão de princípios, o que tem que ser feito é um juízo de razoabilidade, de ponderação ali, tá? Diferentemente do que acontece com a regra, com a lei. Né? Acredito que vocês, né, saibam que qual é a lei máxima, a top super do nosso ordenamento? A Constituição, certo? Se uma cidadezinha lá faz uma lei que desrespeita a Constituição, o que vai acontecer? Vai ter um conflito? A gente já sabe quem vai ganhar, é a Constituição. Até a União pode fazer lá um ato administrativo. Está desrespeitando a Constituição? Acabou. Fez uma lei, um ato administrativo não, gente, uma lei. Fez uma lei e essa lei está desrespeitando a Constituição? Pronto. Agora, com o princípio, não. Tá certo? Por mais que, às vezes, a gente pense um princípio que está expresso na Constituição, que está escrito na Constituição, ele deve ser mais forte, porque, afinal de contas, ele está na lei mais forte. Engano, errado, pasmem, mas não, tá? Não existe princípio mais importante. Não é o fato dele ser expresso, não é o fato dele ser expresso na Constituição, não tem nenhuma coisa, não é o fato do direito que ele está protegendo ser um direito que a gente vê como mais importante. Até mesmo o direito à vida, a gente sabe que é um direito que está postulado por meio de princípio, é garantido a nós. Existe flexibilização do princípio do direito à vida, que acredito que vocês já tenham ouvido falar, se vocês não têm ouvido falar, quando a gente estuda o direito constitucional e os direitos humanos, a gente vê a flexibilização do direito à vida, que é em caso de guerra, lá na nossa Constituição prevê pena de morte em caso de guerra. Então, ele está flexibilizando o direito à vida em uma situação extrema, atípica, mas é só para vocês entenderem. O princípio, ele é flexibilizado. A lei não. A lei é fixa. Ela é para ser seguida do jeito que ela está escrita, tá? Não cabe aí juízo de ponderação quando a gente trata de lei. Agora, quanto a princípios, é muito importante que vocês tenham isso aqui, ó, em mente, entendam perfeitamente qual que é a diferença em cada um. Pode vir questão que não vai cobrar o que é o princípio, não vai te pedir aí para expressar aí o conceito de princípio, mas vai te cobrar se você sabe o que é um princípio explícito, o que está expresso, o que é um princípio implícito, que não está expresso, que, né, não está de forma direta em nenhum ordenamento, que pode, né, ter vindo aí do entendimento doutrinário, do entendimento jurisprudencial. Então, quando a questão vier falando, são princípios expressos e só você vai partir do pressuposto que ela está falando da Constituição Federal. Então, quando vier falando princípio expresso somente, é da Constituição Federal. Quando vier falando princípio expresso e especificar a regra de que aquele princípio pertence, por exemplo, se falar que é da Constituição Federal, você sabe, são os princípios da Constituição Federal. Agora, se vier falando, e os princípios da lei de licitação. A lei de licitação tem os seus princípios lá expressos, que no caso a nova lei até são 22 princípios. Tá lá, pronto, acabou. São aqueles que estão lá. Agora, se a questão não falar de onde são esses princípios, vocês vão partir do pressuposto que ela está falando de Constituição. O que é um princípio expresso e o que é um princípio implícito? O princípio expresso é aquele que está, né, escrito, por óbvio, só que não só escrito. Por exemplo, vocês leem lá o artigo 5º, vocês leem lá que está escrito que né, tem que ser respeitado a ampla defesa e o contraditório, não pode retroagir a lei. Essas coisas estão lá escritas, só que em nenhum momento no artigo 5º a Constituição fala
Deve ser respeitado o princípio da ampla defesa do contraditório. Deve ser respeitado o princípio de tal. Não existe lá. Então, esses não podem ser considerados princípios expressos, porque na lei não os chama de princípio. Quem chama o princípio, né, da ampla defesa, do contraditório de princípio, é a doutrina, é a jurisprudência, não é a lei. A lei tem que chamar aquele princípio de princípio, igual está no artigo 37. Fala lá que, eu trouxe até aqui, ele aqui para vocês, ó, a administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios, e denomina os princípios. Então, a lei tem que falar que eles são princípios. E os princípios implícitos é aquilo que eu falei com vocês. Está na doutrina, está na jurisprudência, está em outro princípio que talvez esteja expresso. O princípio implícito, ele é muito abrangente, diríamos assim, tá? Eu trouxe aqui para vocês os princípios implícitos mais cobrados, mais vistos, mais, que tem mais relevância no nosso mundo jurídico. Vocês vão decorar? Não aconselho, não decorem. Saibam os principais, que são mais ou menos esses. Se vocês forem, por exemplo, pegar vou colocar aí um livro de princípios, vamos colocar só princípios da administração pública. Vocês não vão caber de livro, não vai caber de página, não vai caber de princípio para vocês estudarem. Princípio, ele não tem um rol taxativo, os implícitos, eles não são fixos, tá? Não existe nada, não existe uma lei falando os princípios são esses, até porque se tivesse ele não ia ser implícito, ele ia ser expresso. Então, hoje a gente está aqui, está fazendo essa aula, está estudando isso aqui, daqui a um mês pode surgir um princípio novo, que vai ser extremamente relevante, que a administração pública vai utilizar com muita frequência, que os concursos públicos vão cobrar. Mas hoje não existe, ele não está no mundo ainda, ele ainda não faz parte, então ele ainda não tem relevância para a gente, mas pode ser que exista. Então, por isso que não faz sentido vocês ficarem preocupados em decorar aí os princípios que existem, os implícitos, tá? Preocupe-se em entender e em saber esses mais cobrados, e aí vocês vão ver que, normalmente, quando vocês pegam doutrina, quase sempre são os mesmos. Quando vocês leem alguma jurisprudência ou algo do tipo, vocês vão ver que quase sempre vai mencionar aí os que têm mais relevância. Quando vocês forem fazer questões de prova sobre princípio, vocês vão ver que os que são cobrados são sempre mais ou menos esse. Então, não fica pilhado, não fica inventando mnemônico, não fica querendo decorar todos os princípios implícitos, não, porque não tem jeito, tá? É uma coisa extremamente volátil, pode mudar a qualquer momento, tá certo? Eu trouxe esses daqui mais para vocês conhecerem, tá? Porque hoje a gente não vai ter tempo de entrar neles, a gente vai trabalhar aqui mais com os expressos na Constituição. E aqui nós temos a supremacia e indisponibilidade do interesse público. Esse aqui, na verdade, são dois, né? Princípio da supremacia e princípio da indisponibilidade do interesse público. São dois princípios que, para a maioria dos doutrinadores, são a fonte do regime jurídico administrativo, são os dois princípios que fazem com que a administração funcione, porque eles seriam como que uma balança entre restrições e regalias, né, que a administração pública tem. Então, esses dois princípios são extremamente importantes. Além deles, nós temos o princípio da tutela, da autotutela, da razoabilidade e proporcionalidade, e esses daqui até existem doutrinadores que os diferenciam, mas de modo geral eles são vistos como sinônimo, tá? Então, diferentemente desses daqui, esses dois aqui são vistos como sinônimo. O princípio da especialidade, da motivação, da continuidade do serviço público, do contraditório e ampla defesa e da segurança jurídica. Entre os princípios expressos, eu já mostrei para vocês que está na Constituição, e não só está na Constituição, a Constituição os denomina como princípios expressos, no artigo 37 ela fala, né, obedecerá aos princípios da
né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses os princípios. Eles vinculam toda a administração pública, direta e indireta, porque aqui o que acontece? A banca vem e fala, a empresa pública X participa nas empresas públicas e as sociedades de economia mista participam do mercado privado e por isso não são vinculadas aos princípios expressos na Constituição ou não é vinculada ao princípio da publicidade. Aí ela fala isso. Aí o que você confunde lá na sua cabeça? Não é mesmo, né? Tá lá, tá participando das coisas, né? Disputa ali com os entes privados, não deve respeitar mesmo não, porque é diferente, né? Não é diferente. Faz parte da administração pública, direta ou indiretas, né? Acredito que vocês vão estudar isso para saber quais que são, né? A autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, faz parte. Da administração indireta, então respeita sim. Não caiam nessa pegadinha de que tá lá no mercado, tá lá na bolsa de valores, tá lá no mercado, participa né, faz atividades que são normalmente atividades desenvolvidas por particulares, por instituições privadas. Não tem problema, não tem diferença. Vai respeitar o princípio que está no artigo 37 do mesmo jeito. Por quê? Porque faz parte da administração pública. Aí não importa, direta, indireta, faz parte da administração pública, tem que respeitar os princípios. Qualquer dos poderes da União, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos os poderes são vinculados a esses princípios, eles têm que respeitar esses princípios em todas as suas atividades, tá? Seja nas suas atividades típicas, né, do legislativo, de legislar, do executivo, de, né, realizar a administração, do judiciário, nas suas decisões, tem que respeitar esses princípios. E nas suas atividades atípicas também, por exemplo, o judiciário, quando ele está, né, exercendo ali uma atividade de administrar, quando ele está administrando ali o seu órgão, ele também tem que respeitar. E isso para todos os poderes. Para todo né, os entes também, para os estados, todos os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos os entes aí, né, a União, o Estado, todo mundo está vinculado, todo mundo que faz parte, todos que estão na administração pública são vinculados aos princípios expressos no artigo 37. São esses, acredito que vocês talvez conheçam o mnemônico mais famoso, mais usado, mais antigo, do direito administrativo, tá? O LIMP. Se vocês não conhecem, ele ajuda bastante, tá, gente? Tenham em mente. Vou deixar ele aqui no cantinho, espero que não atrapalhe. Tenham em mente, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeira letrinha de cada. Agora, vamos entrar no nosso primeiro princípio, o princípio da legalidade. O que nos diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, esse que está aqui no artigo 37, é diferente do princípio da legalidade que é imposto aos particulares, aos administrados, nós, né, pessoas comuns, nas nossas atividades de pessoas comuns. E digo isso porque quando nós, pessoas comuns, em atividades, né, da administração pública, quando estamos em atividades em nome da administração pública, devemos respeitar os princípios da administração pública conforme eles são previstos. Mas nós, né, particulares, respeitamos o princípio da legalidade de uma maneira diferente do princípio da legalidade que é imposto à administração pública. O princípio da legalidade do particular é aquele que está lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.
Ou seja, nós, pessoas comuns, o que nós precisamos fazer? Aquilo que a lei não proíbe. A lei está proibindo de fazer? Não, então eu posso fazer. A lei está permitindo fazer? Posso fazer. A lei não está falando nada? Posso fazer. A lei está proibindo? Não posso fazer. A administração pública, diferentemente disso, o que ela pode fazer? A lei me autoriza a fazer? Posso fazer. A lei me manda fazer? Não só posso, como tenho que fazer. Agora, a lei não fala nada para mim. Eu, administração pública, posso fazer? Não. A legalidade da administração pública é respeitar o que está na lei, tá? A administração pública tem as suas ações, vamos dizer assim, né, estreitadas pelo escopo da legalidade. Elas têm que seguir aquilo ali que está escrito na lei e somente aquilo que elas podem fazer. Como a administração pública edita sua própria lei, ela está subordinada a ela está vinculada àquela lei que ela própria editou e a partir do momento em que ela edita, ela tem que respeitar outras leis que dizem respeito àquela edição, certo? A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, aquilo que eu já falei com vocês. Para o particular, o princípio da legalidade prevê que ele pode fazer tudo que não for proibido, chamado autonomia da vontade. Expliquei para vocês, é o que está no artigo 5º, parágrafo 2º. A legalidade, no sentido amplo, a administração pública tem que seguir as leis de maneira geral. Tudo que ela edita, ela tem que seguir. E aí não só leis, decretos, atos normativos, tudo ela tem que seguir. Ela editou, ela tem que seguir. Agora, quanto à reserva legal, para muitos doutrinadores é um desdobramento do princípio da legalidade. E o que a reserva legal fala? Que algumas leis têm que ser editadas com uma forma diferente, tá? Eu não vou aprofundar nisso aqui, não, só coloquei para caso vocês vejam algo nesse sentido. É mais ou menos isso de que existem leis que a própria Constituição fala, por exemplo, no quesito competência, ela fala que essa lei é de competência da União. Então, a União que tem que legislar sobre aquilo e não cabe aí nenhum outro ente da federação fazer aquela lei, né, ou tratar daquele assunto ou daquela matéria. Só para vocês entenderem que tipo, é como se fosse uma legalidade dentro da legalidade, tá? É uma coisa mais específica ainda da legalidade, porque além de você ter que respeitar a legalidade, no momento em que você, né, vai seguir a lei, você tem que respeitar a legalidade para também criar a lei, entenderam? Porque você não pode criar a lei, né, igual o legislativo, ele não pode legislar de qualquer forma. Ele tem também que respeitar essa legalidade, que é imposta a ele antes disso tudo, tá? Que é esse princípio da reserva legal, que é reservar alguma matéria ou algo em específico para determinado tipo de lei ou para determinado ente para legislar sobre aquilo, tá? Agora, quando o princípio da legalidade, como todos os princípios que eu falei para vocês, existe a exceção. E quando a gente pensa no princípio da legalidade, a gente às vezes não consegue pensar em exceção, porque, por exemplo, é extremamente importante que a administração pública siga a lei, não é? Para alguns doutrinadores, até para uma doutrinadora em específico, ela fala que a legalidade é que seria um daqueles pesos que eu falei para vocês lá, quando eu falei do princípio da indisponibilidade do interesse público e da supremacia, tá? Essa outra doutrinadora, ela fala que seria o princípio da supremacia e o princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade é como se ele fosse mesmo uma trava. Ele trava a administração pública de realizar alguns atos que nós, particulares, poderíamos realizar. Mas, como nem tudo são flores, existe a exceção. E qual seria uma exceção do princípio da legalidade? Quando a administração pública, né, produz ali algum ato e dá direitos, né, dá benefício ao administrado,
e aquele administrado está ali de boa fé, recebe esse benefício e passam-se 5 anos daquele ato que a administração pública fez, que estava ilegal, porque ela fez desrespeitando a legalidade. Mas ninguém percebeu, passou batido, foi para frente e ele está ilegal, deveria ser anulado. Só que o administrado recebeu aquele benefício e passou. O que aconteceu? Caducou o direito da administração pública de reclamar, de falar qualquer coisa sobre aquilo, de anular aquele ato, de reaver aquele benefício. Então, aquele ato inválido, ilegal, que desrespeitou o princípio da legalidade, ele vai ser, vamos dizer assim, convalidado. Ele vai ser validado porque o direito da administração de recorrer, de reclamar, já passou. Então, um ato que desrespeitou o princípio da legalidade pode ser considerado válido se passar esse tempo, tá? Então, mesmo um desrespeito do princípio da legalidade foi, vamos dizer, flexibilizado nessa situação, porque o administrado, quem recebeu o benefício ali de boa fé, vai continuar recebendo, porque, afinal de contas, já se passaram 5 anos e ele está ali de boa fé. Tá certo? Agora, vamos trabalhar com o princípio da impessoalidade. O que nos fala o princípio da impessoalidade? Primeiro ponto, o princípio da impessoalidade. O agente público atua em nome do Estado. Quando vocês estiverem lá no INSS, trabalhando lá, servindo aos administrados, vocês vão encontrar, vamos dizer assim, todo tipo de gente. Aí chega lá, aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que você é doido para dar na cara dela. Você só não dá na cara dela porque você tem Jesus no coração, né? Porque você não tá afim aí de perder o réu primário. Porque você queria muito dar na cara dela, lesão corporal, assim, muito. Só que ele tá lá como uma pessoa particular que está precisando dos serviços prestados pelo INSS, dos serviços prestados por você. Você vai poder falar com ele? Some daqui. Chispa. Não vou te atender, não. Você não. Você não. Pode? Não pode. Por quê? Porque não é você. É a administração pública que está lá. Não é você atuando. É a administração pública atuando. Se você estivesse na sua empresa privada, vamos supor, você tem um comércio aí na sociedade, você pode chegar para ele e falar, eu não quero. Não, você não. Para você eu não vendo. Você pode me pagar o triplo disso aqui, mas para você eu não vendo. Pode? Pode. Você vende para quem quer, teoricamente, né? Mas a administração pública não tem esse direito e você, enquanto servidor, o próprio nome já diz, servidor, você está lá para servir. Você pode fazer isso? Não pode. Você atua em seu nome? Não. Você atua em nome da administração. E aí, a gente às vezes até vê aí... de ver muito isso aí em campanha política, né? O político chega e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí isso, eu construí aquilo. Foi ele que construiu? Não. O dinheiro saiu do bolso dele? Não. Ele pagou alguma coisa? Não. Quem construiu? A administração pública. Ele vincular aquilo ali ao nome dele, quando é campanha eleitoral, a gente sabe que não tem problema, porque, assim, né? Aquilo ali, ele tá... falar até papagaio fala, né? Então, ele tá só falando. Agora, ele pode ir lá, construir a escola e colocar lá a escola, coloca um outdoor lá na cidade. Eu, prefeito fulano de tal, construí a escola, tal, tal, tal. Pode? Não, porque não foi ele que construiu. Novamente, eu volto lá naquela tecla. Foi ele que construiu? Não, ele não é administração pública, não confundam. São entes separados. Então, o que tem que falar? A gestão administrativa construiu a escola. Pode, aí, né? Não é ele. Ele não pode dar um nome, ele não pode se vangloriar daquilo na publicação do ato,
do propósito ali naquela publicação legal, vamos dizer assim. Agora, na propaganda eleitoral, as coisas são mais... Deixa passar, tá? Deixa a coisa aí, porque, né? As pessoas em si têm que ter a noção de que quem faz não é o prefeito ou o governador ou o presidente. Quem faz é a administração pública. O que ele está ali fazendo é gerir. Aí se ele falar, eu geri melhor, eu tive uma gestão melhor, ok, mas são coisas diferentes, tá? Não podemos tratar de confundir, né? Tratar como iguais a pessoa e a administração pública. E o que o princípio da impessoalidade fala? Que a partir do momento que você está ali como administrador, né, servidor, em nome da administração pública, você tem que olhar o interesse de todos, do coletivo, da população, e não o seu interesse próprio. É igual esse caso que eu dei de você lá, né, no INSS. O seu interesse próprio é negar o benefício, é negar aquele serviço para aquela pessoa que você não gosta. Mas o interesse da administração pública é que todas as pessoas que, né, têm direito recebam um benefício. Porque o interesse da administração pública é que todo mundo que pagou, que contribuiu, vamos dizer assim, né, tratando aí de um benefício previdenciário, todo mundo que contribuiu receba aquilo. Então, não é interesse da administração pública que você trate qualquer pessoa de forma diferente e que você né, desrespeite essa impessoalidade, desrespeitando o interesse da coletividade. Um exemplo talvez mais palpável é o caso do prefeito da cidade, aí ele tem um amigo, um parente, uma tia, tá lá e aí o imóvel da pessoa, tipo assim, alagou, é um imóvel que sempre dá enchente. Aí o prefeito pega e fala assim, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desapropriar esse terreno seu, você é meu amigo, meu parça, e você vai ficar de boa, vai, né, receber um dinheirinho aí pelo seu terreno. Eu pego o terreno e, não sei, faço qualquer coisa, faço um brejo, sei lá, faço o lixão da cidade lá. Pode? Não pode. Por quê? Porque ele não está tratando do interesse da coletividade. A coletividade tem interesse, os administrados, a população tem interesse num terreno que enche de água sempre? Não. Então, para que ele vai comprar? Ele está atendendo ali o interesse dele, do amigo, dele do parente, de ficarem os dois, vamos dizer assim, felizes com a situação. Mas os administrados não têm nenhum interesse nisso, tá? Agora, quanto ao agente de fato e a validade dos seus atos, seria aí a exceção, tá? Porque o que acontece? O administrado está lá e ele está precisando de um serviço. Você chega em alguma repartição pública e chega para o cara e fala assim, aqui, eu quero ver se você preenche todos os requisitos para o seu cargo e se a sua convocação foi correta, porque eu só vou te pedir o que eu estou precisando depois que eu ver isso, porque eu não sei, vai que você não é conquistado nada, vai que você está aí só fingindo. A gente não faz isso, é até impensado. Você chega lá e a sua boa fé acredita que quem está te atendendo é uma pessoa que tem competência para te atender, correto? Ok. Então, a pessoa está lá. Às vezes até ela mesma acredita que tem competência para estar lá. E te disponibiliza algo que você pediu, uma certidão, um parecer, um ato administrativo, te dá um benefício, alguma coisa. E você sai de lá feliz, ok, pronto, consegui o que eu queria. No outro dia, a administração pública exonera aquela pessoa e fala assim, você não cumpriu os requisitos. Você, administrado, falou isso, mas não era bem assim. Você mentiu para mim. O seu ato vai ser inválido porque aquela pessoa que estava lá de forma incorreta? Não vai, entendeu? Então, vai validar o ato porque tinha a aparência de ser legal, tá? Quando o
princípio da impessoalidade e a sua relação com o princípio da finalidade. É aquilo que eu falei para vocês do interesse público, de a finalidade do ato tem que respeitar o interesse público. E aí, alguns doutrinadores falam que o princípio da impessoalidade seria um princípio da finalidade com um nome diferente ou com uma explicação um pouco diferente do que seria o princípio da finalidade. Mas o negócio, né, o núcleo daquilo ali é o quê? Que ambos buscam fazer com que o interesse público seja melhor respeitado, seja melhor, aquele ato, né, seja melhor para todos, seja o mais benéfico para todo mundo, para toda a administração. O princípio da impessoalidade e a igualdade e a isonomia é aquilo que eu falei para vocês. A administração tem que tratar todo mundo de forma igual e vamos dizer assim, na igualdade de suas diferenças também, e aí seria a isonomia. Quando a gente estuda isso lá em direito constitucional, até em direitos humanos, a gente dá uma aprofundada um pouco mais, porque eles falam que igualdade e isonomia seriam coisas diferentes, que a igualdade é tratar todos iguais e a isonomia é tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Na administração pública, no direito administrativo, é mais ou menos isso sem a gente precisar aprofundar muito. Eu trouxe isso aqui para vocês porque pode acontecer de ter alguma coisa que a banca queira te pegar nessa aí e falar, por exemplo, o princípio da impessoalidade, que seria tratar todo mundo de forma igual, não proíbe qualquer tipo de tratamento diferente em qualquer situação. É assim? Não, não é. Aqui mais uma exceção, aquilo que eu falei com vocês das exceções. Você pode tratar um idoso de 85 anos diferente de um jovem de 22 na fila da sua repartição pública? Claro que pode. Presume-se que o jovem tem mais saúde para ficar ali em pé e o idoso pode sim receber uma senha preferencial para ser atendido primeiro. Então, essas coisas, apesar de o princípio dizer que todo mundo tem que ser tratado igual, você pode dar um escopo, uma visão de igualdade, de isonomia, para tratar os administrados de forma diferente, para igualar a relação, porque já é uma relação desigual, tá? E não só isso, as políticas afirmativas não desrespeitam, diríamos assim, a impessoalidade, tá bom? Agora, quanto à vedação da promoção pessoal, aquilo que eu falei com vocês no começo, né, desse tópico. Não pode o prefeito, o governador, o administrador daquele ente chegar e falar que foi ele que fez. Não foi ele que fez. O dinheiro não veio dele. O dinheiro é da administração. O dinheiro é nosso. Quem fez foi o nosso dinheiro com a gestão de administradores que nós colocamos lá, né? Seja por meio de voto, seja por meio de delegamos aquele direito, aquela obrigação para alguém que fez um concurso, porque o concurso está lá para todo mundo, nem todo mundo quer fazer, então deleguei aquilo ali para quem quer fazer concurso, para quem tem capacidade, para quem passa. Até porque no concurso, né, existe ali no seu escopo principal a igualdade, né? Existem as políticas afirmativas, mas não desrespeitam o princípio da isonomia. Então, vedado a promoção pessoal porque, né, ninguém está fazendo nada ali. Quem está fazendo é a administração pública. Ninguém pode levar a boa fama de fazer algo para a população, sendo que, na verdade, quem está fazendo é quase que a própria população de forma indireta, tá bom? Agora, a gente vai tratar sobre o princípio da
moralidade. E o que é a moralidade? É bem parecido mesmo com isso que a gente tem do senso comum, de honestidade, de eticidade, de boa fé, de fazer as coisas corretas, de não ser, não ser incorreto, não ser antiético, não ser aproveitador. É isso que é a moralidade. E aí a administração pública, toda vez que for praticar algo, um ato, uma lei, ela tem que respeitar isso, ela tem que respeitar essa moralidade. E aí, gente, quando a gente fala do princípio da moralidade, não é só para a administração pública, não. O administrado também tem que respeitar esse princípio da moralidade, tá? Se o administrado fizer algo aí que desrespeita essa moralidade, o ato pode ser anulado. Vou dar um exemplo para vocês de uma licitação. Tem uma licitação e aí os licitantes combinam entre si que vão fazer tal coisa para ganhar a licitação ou para, vamos dividir, eu fico com uma, você fica com outra. A administração pública não tinha consciência nenhuma, não sabia de nada, estava ali super de boa fé para, fazendo aquela licitação. Os administrados que agiram de má fé desrespeitaram a moralidade. O ato vai ser anulada? Aquela licitação vai ser ilegal? Vai, desrespeitou o princípio. Não pela administração, mas os administrados que fizeram, tomaram essa atitude que tornou aquele ato da administração ilegal. O princípio da moralidade vai gerar essa anulação, tá? Igual eu expliquei aqui para vocês. Se desrespeitar o princípio, mesmo que esteja de acordo com a lei, tá? Mesmo que o ato esteja todo dentro da legalidade, mas desrespeitou a moralidade, ele pode ser anulado. Vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem. Certo departamento público lá, ele está precisando trocar os seus computadores, está precisando trocar os computadores lá da repartição pública. Mas aí a administração pública fala assim, olha, eu quero um computador, mas eu não quero qualquer computador não, eu quero aquele computador. Aquele computador top de linha e tudo mais, aquele computador que tem a maçãzinha mordida, é aquele que eu vou comprar aqui para todo mundo. Eu tenho necessidade, todo mundo aqui na minha repartição pública trabalha muito com computador, a nossa agilidade depende da agilidade do computador e a gente tem que ter um computador top dos tops. Faz lá a licitação, faz a licitação certinha, está dentro da lei, né, da verba daquela repartição, tá tudo direitinho, tá tudo bonitinho, aí compra o computador. E aí fala assim, esse computador que eu comprei, no mercado, ele custa 30 mil, mas eu comprei de 28 mil. E eu comprei aqui, 100 computadores, então 2 mil em cada 100 computadores, eu economizei muito. Tem a necessidade disso? Pouco provável, talvez um computador de uma outra marca vai ter a mesma velocidade, talvez um computador mesmo que aquele computador respeite todas as exigências que aquela repartição pública tem, existem outros que talvez sejam mais baratos. É legal, foi bonitinha, a licitação foi correta, respeitou todos a lei, tudo que é estabelecido, mas é moral? Se for pensar que aí essa repartição pública, ela não tem ali nem uma cadeira para o administrado que está aguardando sentar. Essa repartição pública não tem nenhum tipo de
vamos dizer assim, coisas básicas dentro de um local. Não oferece água potável, água filtrada para o administrado e para o servidor tomar. É moral? Não era melhor, mesmo que esse valor esteja dentro do orçamento, mesmo que esteja tudo certinho, ela comprar um computador mais barato e colocar alguma dessas outras coisas que são mais necessárias? Então, assim, mesmo legal e tudo correto, o ato pode ser anulado se desrespeitar a moralidade, tá? Não precisa ter lei, igual eu falei para vocês, independe de lei, afirmando isso, colocando isso. E quanto a esse princípio da moralidade e o contínuo, talvez até desrespeito a ele, a grande confusão que se fazia sobre ele, foi criada a súmula vinculante número 13. Eu não trouxe a letra da lei dela aqui, não trouxe ela aqui para vocês verem, mas a súmula vinculante número 13 fala sobre o nepotismo. E aí, o que acontece? O nepotismo, né, vocês sabem que é você pegar ali um parente e colocar ali dentro da administração pública, dentro de algum cargo de confiança que você pode, né, você mesmo pode nomear aquela pessoa, que não precisa ser concursado ou não precisa ter nada em específico, é de livre nomeação, você pode nomear qualquer pessoa, mas você não pode nomear parente. Além disso, o que a súmula fala? O parente até o 3º grau. O que é, né, o 3º grau? Aqui só bem basiquinho para vocês entenderem. Aqui tá a pessoinha. A pessoinha tem aqui pai e mãe, é o 1º grau. Aí você pensa assim, meu irmão então, 1º grau também? Seu irmão tá aqui? Fica o seu irmão. Não, porque quando você vai olhar grau, o que você olha? Como que você chega naquela pessoa? E aí o seu irmão é seu parente de 2º grau, porque você chega aqui, papai, mamãe, irmão, tá? Não tem uma linha reta aqui, você, seu irmão, não. Você tem que ir, quem que te faz ser irmão do seu irmão? Seu pai ou sua mãe. Você é irmão do seu irmão porque vocês têm ou um pai em comum, ou uma mãe em comum, ou ambos. Agora, o seu tio. O seu tio tá aqui, irmão da sua mamãe. Tá aqui do ladinho da sua mamãe, seu tio. Mas, na verdade, você sabe que aqui foi lá no vovô, na vovó, virou tio, né? Mas aqui a gente está tratando da relação com você. Você tá aqui. Você foi até a sua mãe. O seu tio, ele é seu tio por quê? Porque ele é irmão da sua mãe. Então, aí você vai voltar lá no vovô, na vovó. 2, porque os seus avós são seus parentes de 2º grau. E 3, o seu tio. Né? Porque o seu tio é seu tio porque ele é irmão da sua mãe, e ele é irmão da sua mãe por quê? Porque ele é filho ele tem aí um pai ou uma mãe em comum, ou ambos, igual você e seu irmão. Então, seu tio tá aqui no 3º grau, tá? Seu filho, vocês sabem aqui, né? O seu filho vai ser 1º grau, igual seu pai e sua mãe. Seu neto, 2º grau. Agora, o seu primo, que é filho do seu tio, seu primo tá aqui. Se o seu tio é 3º, aí aqui para ele não tem, né? Ele é seu primo porque ele é filho do seu tio, pra gente facilitar, né? Para não falar que ele é seu primo, porque a sua mãe tem um pai ou uma mãe ou ambos em comum com o seu tio, e ele é filho do seu tio. Então, ele está no 4º grau, tá? Normalmente, as bancas cobram o tio, o primo e o sobrinho. Seu sobrinho está aqui, tá? Aí, o seu sobrinho, como você está aqui, sua mãe
primeiro grau, seu irmão, segundo grau, o seu sobrinho, terceiro grau. Então, a súmula vinculante fala parentes de terceiro grau, até o terceiro grau. Aqui era para ser um até, tá? Até o terceiro grau. São proibidos, tá? Você não pode nomear. Então, você não pode nomear o seu sobrinho, nem o seu tio. Agora, o primo você pode. E aí, tipo assim, em linha reta, seu pai, sua mãe, seu irmão, aí... Seu irmão não é linha reta não, tá? Linha colateral. O seu filho, aí não dá, né? Porque são parentes aí de primeiro grau, segundo grau. Agora, se for seu tataravô, se ele estiver vivo ainda, né? Aí eu já nem sei quantos graus ficou aí pra cima, mas é mais ou menos isso só para vocês entenderem, se vocês quiserem aprofundar nisso aí, porque eu não sou a favor de que vocês decorem, que eu não sou a favor de decorar nada, porque é muito mais fácil você armazenar uma informação que você entende. E aí essa é uma parte mais do direito civil, mas tem tabela no CNJ, se vocês quiserem entender como é que é, lá tem a tabelinha bonitinha explicando como é que é, mas é mais ou menos isso, tá? Nepotismo cruzado, talvez você já tenha ouvido essa expressão, e aí o que acontecia? Eu sou lá, uma chefe, né, lá de uma repartição pública, e chega e fala assim, ó, eu não posso nomear o meu esposo porque ele, né, mas o que eu faço? Você nomeia o meu e eu nomeio o seu esposo aqui no meu, o que você acha? Legal, né? Não pode, tá? É proibido do mesmo jeito. Desrespeita a moralidade do mesmo jeito e é um ato que vai ser anulado, tá? Só que a nossa súmula fala que não se aplica aos cargos políticos. Ou seja, essa proibição de nomeação não se aplica em cargos políticos. Agora, também, né, diríamos assim, cargos políticos, eles alegam que são cargos que você tem que ter confiança. Por exemplo, você virou prefeito da sua cidade, você vai nomear um secretário lá na sua cidade. Então, teoricamente, tem que ser uma pessoa que você tem confiança para você colocar nessa função. E você pode nomear um parente, mas não pode ser assim de qualquer forma também. Você pega e fala assim, vou nomear meu irmão aqui na Secretaria de Justiça. Só que o meu irmão, assim, poxa, além de já ter sido condenado por improbidade administrativa, ele também está respondendo os processos aí, sabe? De agressão, um monte de coisa de errado que seu irmão fez e você pode nomear ele. Ele não tem nenhum conhecimento jurídico, ele não tem nada, ele não tem nada que vá agregar naquela secretaria. Você pode colocar ele lá? Não, tá? Vai ser uma nomeação completamente desarrazoada, tá? Vai fugir do padrão de razoabilidade. Agora, sua esposa, tá aí, médica, muito conceituada, muito prestigiada em toda a comunidade médica, né, tem várias especializações, e você vai e nomeia ela como secretária da saúde. Pode, aí pode, tá? Aí não vai desrespeitar o princípio da moralidade nem a súmula vinculante 13. Mas tem que atentar a isso, que a pessoa tem que ter ali algum conhecimento para agregar naquela função que ela vai exercer, tá? Mesmo ela sendo, um cargo de livre nomeação e mesmo sendo o agente público, né, o cargo público pode ser nomeado, mas não é de qualquer forma. Agora, a gente vai trabalhar com o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade,
ele é bem cobrado, bem queridinho por todo mundo. Transparência da administração pública. O que acontece? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar, mas é bem legal. Eu já entrei várias vezes. Vocês já viram o portal da transparência? Você entra no portal da transparência da sua cidade, do seu estado, até da União, né? Vocês têm acesso. Você vê lá tudo que o governo está gastando, com o que ele está gastando. E não só isso, você vê o tanto que ele gasta com os funcionários. E aí cada funcionário tá lá também. O salarinho dele, quanto que ele recebeu naquele mês, se ele teve férias, quais que são os benefícios que ele recebe. É claro que aí, né, até aquilo que eu falei com vocês, 2 princípios colidem, é feita uma razoabilidade. Você não vai ter acesso a todos os dados do servidor, porque vai desrespeitar a intimidade, né? Está lá no artigo 5º os nossos direitos à intimidade. Mas, a partir do momento que ele está exercendo um cargo público, uma função pública, ele precisa dispor um pouco desse princípio da intimidade, porque os administrados, nós temos o direito de saber o que está sendo feito, né, com o nosso dinheiro, de modo geral. Então, a gente tem o direito de saber quanto que aquele servidor está recebendo, se ele está recebendo, né, algo indevido ou algo imoral. Então, o princípio, aí os princípios da intimidade e da publicidade são ponderados e é mostrado lá no portal da transparência o nome do servidor, mas o CPF não está lá completo. Não tem dados tipo do endereço da pessoa, que você tenha o nome completo dela e os salários e benefícios que ela percebe, tá? Publicidade versus publicação. Isso aqui é interessante porque o que acontece? Publicação e publicidade são coisas diferentes. Publicidade é dar conhecimento daquele ato, daquela sanção, daquela lei, num veículo de comunicação geral, tá? É fazer com que todo mundo conheça aquilo ali. E a publicação é colocar esse ato lá naquele veículo de comunicação. O que acontece? Às vezes, um ato, ele teve publicidade. Por exemplo, o edital do concurso. Aí o edital vai sair amanhã, só que aí quando foi hoje, a banca já teve acesso, já publicou, os grupos de WhatsApp já estão aí rodando. Ele não foi publicado, ele ainda não saiu lá no Diário Oficial, mas ele já tem publicidade, porque ele já foi conhecido pelo público em geral. De qualquer forma, ele ainda tem que ser publicado, porque a publicação é como se fosse um requisito de validade, tá? É como se fosse a existência daquele ato. A gente sabe que ele existe. Por exemplo, você passou no concurso, você sabe que você passou no concurso. Você ligou lá no setor lá que faz a convocação, e aí ele falou assim, ó, sua convocação vai sair, tá? Vai sair hoje já tá aqui, já tá pronto, eu só vou levar lá pro servidor competente assinar. Aí você fala, ótimo, sou servidor público, vou ser nomeado. Só que você já pode ir lá no outro dia, chegar e falar que acontece que o cara já falou que os negócios já estão tudo pronto, tô querendo assinar minha posse, então para adiantar os negócios, não. Só vai ter validade no dia que for publicado, que você receber lá o AR, o telegrama, a cartinha lá, falando que você está sendo chamado, você vai estar sendo convocado para tomar posse no seu cargo. Então, para alguns atos, a validade só vai acontecer com a publicação, tá certo? Então, aí aqui, ó, requisito de eficácia. E assim, além aí do portal Transparência, como que nós, administrados, conseguimos ter acesso
a esse direito que é garantido, o direito da publicidade? Por esses meios, pelo nosso direito de fazer uma petição, pelo nosso direito de solicitar uma certidão. Isso seria chamada transparência ativa, que é a gente conseguir ver isso e garantir que o interesse, né, da coletividade que não está sendo desrespeitado, tá? E aí a gente vai lá naquele princípio implícito que eu falei, que é a indisponibilidade do interesse público. A gente tem o direito de saber se o interesse da administração da coletividade está sendo respeitado por meio dessas ações de transparência, por meio desses atos administrativos que a gente tem acesso, né, dessas certidões, desses pareceres que a gente tem acesso, que a gente pode solicitar essa transparência para a administração pública. E aquilo que eu falei para vocês de que não é absoluto, a exceção, eu falei com vocês lá da ponderação, né, da razoabilidade que é feita entre a intimidade e né, o nosso dever de saber como que está sendo gerido o nosso dinheiro e tudo na administração pública. Só que existem atos, existem coisas que não podem ter publicidade. E aí, tanto que diz respeito à intimidade de uma pessoa, como que diz respeito à segurança, tá? Por exemplo, atos de guerra ou uma estratégia militar, ela não vai ser divulgada, tá? Porque não é interessante e nem mesmo seguro que aquilo seja publicado. O interessante é que aquilo fique, vamos dizer, que tenha, né, intimidade, que fique ali em sigilo, porque a publicação dele faria mais mal do que bem para nós. Então, quando esse ato, né, não diz respeito ali a uma intimidade muito profunda da pessoa e diz respeito a coisas que são relacionadas à segurança, a publicidade não vai ser atendida, tá certo? Por fim, nós temos aqui nosso último princípio, que é o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, ele foi colocado por meio da emenda constitucional, tá, de 1998, a emenda número 19. Então, esse LIMP, tá, quando nossa Constituição começou, ele era um LIP com P mudo. Hoje ele é um LIMP com E, porque instituiu-se com a emenda constitucional. O que aconteceu nessa época, mais ou menos ali, começou ali, 95, mais ou menos, as pessoas estavam reclamando muito. A burocratização geral dos nossos entes públicos estava atrapalhando muito. Tudo que a pessoa ia pedir, tudo que a pessoa precisava, demorava muito. Então, a administração pública, aí, no seu poder de legislar, pelo seu poder legislativo, fez essa reforma administrativa, assim, que é uma das várias reformas. De tempos em tempos sempre acontece um pouquinho, uma mexidinha ali para melhorar a dinâmica, né, da administração, e aí são feitas essas reformas administrativas. Essa reforma administrativa foi criada por causa disso. Estavam reclamando muito e todo mundo estava vendo que estava difícil mesmo de conseguir algo, das coisas andarem, era muita burocracia, era muito demorado e por diversas vezes, assim, né, existiam muitos servidores que não cumpriam bem aí o seu papel, diríamos, frente o seu papel de servidor, né, de servir a população. Então, assim, né, até hoje, eu sei que talvez vocês vão falar, mas até hoje tem, claro que tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar, tanto na administração pública, quanto na particular, quanto na sua vida, sempre vai ter gente boa, tanto boa de bom coração, boa de serviço, como vai ter gente ruim também, dos dois métodos, dos dois jeitos, de todas as formas. E aí, o que aconteceu
nessa época, as pessoas estavam reclamando muito, aí a administração pública pegou e falou assim, não, então vamos colocar esse princípio aqui, porque eu não quero que os meus serviços sejam barrados por causa da burocratização ou que essas coisas causem a morosidade, tá? Que as coisas fiquem devagar demais. Colocou-se o princípio da eficiência. E o que que é? Trata, né, de ter um melhor resultado, ter um melhor rendimento. E, assim, a administração pública, toda vez que for praticar um ato, ela não pode dispensar isso. Ela não pode chegar e falar que escolheu algo, eu escolhi esse caminho, eu escolhi esse daqui, que apesar de ser menos eficiente, vai me dar um resultado que para mim é melhor, que é conveniente para mim. Não pode, tá? A administração pública tem que fazer tudo de forma a garantir que as suas ações, os seus atos, as suas práticas sejam eficientes, sejam de qualidade, tenham um rendimento apropriado e garantir o melhor para os seus administrados, tá certo? E é isso então, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tentei aí passar os pontos mais importantes para vocês, que normalmente são cobrados. Espero que vocês estejam aí firmes na caminhada, tá? Pode ter certeza que vai dar tudo certo e a gente tá aqui para o que vocês precisarem, tá bom? É isso aí então, até mais, pessoal. Tchau, tchau!